Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Terapias que prometem mudar a orientação sexual dos pacientes, a chamada cura gay. Para a ciência, isso tem um nome: charlatanismo. Não há como se tratar a homossexualidade simplesmente porque ela não é uma doença nem um transtorno. Mas uma liminar de um juiz do Distrito Federal provocou espanto e foi muito criticada esta semana. A decisão autoriza psicólogos a oferecerem tratamentos de reversão sexual. Felipe tem 25 anos. Quando tinha 15, a mãe descobriu que ele era gay e decidiu levá-lo a psicólogos que prometiam curá-lo. Vamos transformar isso em você. Você pode fazer isso pela sua mãe. Te fez acreditar que você era um doente. Sim. Você precisa se tratar, você tem uma coisa ruim dentro de você. Você se emociona quando fala isso. A gente já se sente culpado, né? E aí vem uma pessoa que estuda a mente humana, tá lá para te ajudar, só que ela tá querendo te puxar para baixo. Uma decisão judicial do dia 15 de setembro abriu uma brecha perigosa que pode fazer muitas outras pessoas passarem pelo mesmo sofrimento de Felipe. A liminar é do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho e autoriza psicólogos a oferecerem atendimentos de reorientação sexual. Já faz 30 anos que a Organização Mundial de Saúde reconhece que homossexualidade não é doença. E no Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe o tratamento de reversão sexual, a chamada cura gay. É um enorme retrocesso. E quem está por trás dessa ação? Um grupo de psicólogos, entre eles, esta mulher. Olá, pessoal. Meu nome é Rosângela Alves Justino. Eu sou missionária evangélica, também sou psicóloga. Rosângela está com registro profissional de psicóloga cassado desde 2009, exatamente por oferecer tratamentos que prometiam a tal cura gay. Hoje ela trabalha como assessora parlamentar do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Sóstenes é pastor e integrante da bancada evangélica do Congresso. Nesta foto, Rosângela aparece num culto dentro da Câmara dos Deputados. O Fantástico foi até o gabinete do deputado à procura de Rosângela. Queria conversar um pouquinho, Rosângela. Não, eu estou em horário de trabalho. Não, a gente está aqui justamente para falar sobre o seu trabalho. Depois de bater a porta na cara da nossa equipe... Por favor, vira essa máquina para lá. Tá bom. Por favor. Rosângela voltou atrás. Vamos marcar uma hora civilizadamente, que eu não vou me negar a dar qualquer informação para vocês. Nós tentamos várias vezes marcar uma entrevista, mas não fomos atendidos. O grupo de psicólogos que moveu o processo preferiu se manifestar por nota. Eles disseram que o objetivo da ação é suspender e anular a resolução do Conselho Federal de Psicologia, aquela que proíbe a terapia de cura gay, e também impedir que o Conselho puna os profissionais que atenderem pacientes em sofrimento por orientação sexual. Mas o psiquiatra Alexandre Sadé, do Hospital das Clínicas de São Paulo, afirma que esse pedido não faz sentido. Não tem tratamento para isso. Não se reverte a orientação sexual, não se muda a orientação sexual. E se uma pessoa chegar no consultório de um psicólogo e disser, olha, não me sinto feliz por me sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo, como deve ser a reação desse psicólogo? De esclarecimento, de dizer o que está acontecendo com aquela pessoa, de acolhimento e de explicar que isso não é culpa da pessoa, não é escolha da pessoa. Não é doença. Não é doença e é quem ela é. Ou seja, promover a aceitação. Exatamente. Da vida pensa assim. É também o que diz há muito tempo o Dr. Drauzio Varela, neste vídeo antigo que, diante da polêmica, voltou a viralizar na internet. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher.
Esse jurista critica a liminar e espera que ela esteja com os dias contados. Ela é muito frágil juridicamente e ela vai ser derrubada nas instâncias superiores, muito provavelmente. O que ela tem por efeito é acabar reforçando o estigma contra essa população. É uma pequena liminar, mas que dá aval para as pessoas praticarem preconceito, praticarem o ódio, praticarem o que elas quiserem com a gente. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. E a gente morre, não morre mais, não morre porque é doença, morre porque o mundo está doente de ódio, está cego de ódio, está cego de fanatismo e de medo. Na sexta-feira, o Conselho Federal de Psicologia entrou com recurso contra a liminar e alerta para os falsos tratamentos de cura gay. Aumento de quadros de ansiedade, de depressão e até mesmo de suicídio. Foi exatamente o que o Felipe sentiu na época em que a mãe dele insistia em tratamento em vez de aceitação. A sensação de que perdeu um tempo de convivência com a mãe por culpa do preconceito. Minha mãe morreu ano passado de câncer e depois de muito tempo, depois de 10 anos de tudo isso, foi que ela conseguiu me aceitar, só que quando ela me aceitou já foi tarde demais, foi uma semana antes dela morrer, já não tinha mais como aproveitar isso. Meia dúzia de fotos. Foi o que restou. Alessandro morreu em 2015, no dia do aniversário de 17 anos. Aí ele foi pra chácara, né? Aí quando sabemos só a notícia, né? Que tinha acontecido. O jovem borracheiro tinha ido bater uma bola no sítio de um amigo, um vizinho. Aí quando chegamos lá, ele já estava praticamente em óbito já, né? Chovia. Os rapazes se abrigaram no barracão. De repente, um choque violento atingiu Alessandro quando ele se enxugava na cozinha. Seu Natanael, dono de um mercadinho próximo, só ouviu o barulho. Eu só escutei o pipoco. Pá! Escutei o barulho das pessoas. O raio pegou o menino ali, atingiu o menino e ele tá desmaiado lá. Aí eu peguei e saí correndo pra lá pra socorrer ele. Era tarde. Quem viu diz que foi um raio que caiu nesta árvore. Desceu aqui, aí atingiu o barraco. De fato, mais de 600 descargas elétricas foram registradas em Porto Velho naquela noite. 2 dos 3 sistemas de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, não detectaram nenhum raio no bairro onde Alessandro morreu naquela hora. Então, o que matou o jovem aniversariante? A terceira rede de sensores guardava a resposta. Quando nós olhamos as nossas 3 redes, 2 não mostravam esse raio e uma mostrava. Um raio de uma intensidade média, 20 kA, não é um raio muito intenso, é claro, mas já é suficiente para matar uma pessoa. Se tivesse acontecido no passado, a morte de Alessandro poderia permanecer um mistério e a mãe dele ficaria sem resposta. Mas nos últimos 5 anos as coisas começaram a mudar. Se antes dependíamos de informações de satélites, incompletas e superficiais, desde 2011, o grupo chefiado pelo pesquisador Osmar Pinto conta com 3 sistemas de monitoramento, feitos de 110 sensores de chão. E agora tem uma boa nova: essas 3 redes passaram a conversar entre si. O papo rendeu um retrato muito mais completo da incidência dessas descargas elétricas no Brasil, o país com a maior concentração de raios no mundo. Por exemplo, já dá para dizer com precisão em qual município brasileiro os raios matam mais? É São Gabriel da Cachoeira. Foram 14 mortes por raios em 16 anos. O professor Roberto, índio da etnia Dol, escapou por pouco. O raio veio pelo fio elétrico e ele caiu aqui, né, na minha casa. De repente ele passou por baixo da minha perna. Eu desmaiei aí mesmo. A cidade fica no norte do Amazonas. Para o INPE, não é uma coincidência. Com o novo sistema, os cientistas do INPE já são capazes de enxergar 99% das tempestades que ocorrem em todo o país. Graças a isso, eles podem dizer que a maior concentração de raios acontece aqui na região norte do país. E mais, agora eles descobriram que essa concentração tem tudo a ver com a presença destes gigantes, os rios da Amazônia. O rio
aumenta a umidade na atmosfera. E essa umidade favorece a formação de tempestade na região. Então a região cai mais raios. As 5 capitais brasileiras com maior incidência de raios, por exemplo, ficam todas próximas de rios caudalosos. Rio Branco, Palmas, Manaus, São Luís, Belém. Apesar disso, por uma combinação de fatores como a geografia, a população maior e o estilo de vida, a capital onde os raios matam mais não é nenhuma dessas 5. É Porto Velho, onde Alessandro morreu. Desde 2001, foram 16 mortes. A Vilma teve sorte. Ela, eletricista formada, experimentou na pele o poder de um raio. Parecia que meu peito estava querendo estourar, algo dentro assim, estava querendo explodir. Mas será que aos 500 mil habitantes de Porto Velho resta apenas a resignação? Torcer para as nuvens serem gentis? A usina hidrelétrica de Santo Antônio, a 7 quilômetros do centro da capital, funciona há 5 anos e nunca teve problema com os raios. Não é para menos, cada edificação tem pelo menos 4 para-raios e mais uma cerquinha de cabo de metal, chamada gaiola de Faraday, outra defesa contra descargas. E tudo é aterrado. Se houver um raio, a descarga passa direto para o chão, sem causar prejuízo nem mortes. Vocês estão lidando com a questão do raio do mesmo jeito que a gente tem que fazer em casa. É basicamente para-raio e aterramento. Exatamente, em proporções diferentes. Para você ter uma ideia, foram aplicados aqui mais de 1.000 quilômetros de cabo de cobre distribuído numa malha de aterramento que fica assentado na base da estrutura. Depois do susto, Vilma aprendeu a lição. Exigiu que a companhia de eletricidade colocasse uma ligação segura com relógio de luz e aterramento, coisa que não tinha sido feito antes. Dentro de casa, botou o treinamento de eletricista em prática. Essa é a tomada nova, né? Que daí ela vem com neutro e terra, que já vem com o aterramento. Instalação elétrica em dia e atenção permanente. Conselho do professor Osmar, um especialista em raios. Escutou o trovão, na hora busca o abrigo. Se sente culpado, né? E aí vem uma pessoa que estuda a mente humana, tá lá para te ajudar, só que ela tá querendo te puxar para baixo. Uma decisão judicial do dia 15 de setembro abriu uma brecha perigosa que pode fazer muitas outras pessoas passarem pelo mesmo sofrimento de Felipe. A liminar é do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho e autoriza psicólogos a oferecerem atendimentos de reorientação sexual. Já faz 30 anos que a Organização Mundial de Saúde reconhece que homossexualidade não é doença. E no Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe o tratamento de reversão sexual, a chamada cura gay. É um grande e um enorme retrocesso. E quem está por trás dessa ação? Um grupo de psicólogos, entre eles, esta mulher. Olá, pessoal. Meu nome é Rosângela Alves Justino. Eu sou missionária evangélica, também sou psicóloga. Rosângela está com registro profissional de psicóloga cassado desde 2009, exatamente por oferecer tratamentos que prometiam a tal cura gay. Hoje ela trabalha como assessora parlamentar do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Sóstenes é pastor e integrante da bancada evangélica do Congresso. Nesta foto, Rosângela aparece num culto dentro da Câmara dos Deputados. O Fantástico foi até o gabinete do deputado à procura de Rosângela. Queria conversar um pouquinho, Rosângela. Não, eu estou em horário de trabalho. Não, a gente está aqui justamente para falar sobre o seu trabalho. Depois de bater a porta na cara da nossa equipe... Por favor, vira essa máquina para lá. Tá bom. Por favor. Rosângela voltou atrás. Vamos marcar uma hora civilizadamente, que eu não vou me negar a dar qualquer informação para vocês. Nós tentamos várias vezes marcar uma entrevista, mas não fomos atendidos. O grupo
grupo de psicólogos que moveu o processo preferiu se manifestar por nota. Eles disseram que o objetivo da ação é suspender e anular a resolução do Conselho Federal de Psicologia, aquela que proíbe a terapia de cura gay, e também impedir que o Conselho puna os profissionais que atenderem pacientes em sofrimento por orientação sexual. Mas o psiquiatra Alexandre Sadé, do Hospital das Clínicas de São Paulo... Se tem uma coisa ruim dentro de você... Você se emociona quando fala isso? A gente já se sente culpado, né? E aí vem uma pessoa que estuda a mente humana, tá lá para te ajudar, só que ela tá querendo te puxar para baixo. Uma decisão judicial do dia 15 de setembro abriu uma brecha perigosa que pode fazer muitas outras pessoas passarem pelo mesmo sofrimento de Felipe. A liminar é do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho e autoriza psicólogos a oferecerem atendimentos de reorientação sexual. Já faz 30 anos que a Organização Mundial de Saúde reconhece que homossexualidade não é doença. E no Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe o tratamento de reversão sexual, a chamada cura gay. É um enorme retrocesso. E quem está por trás dessa ação? Um grupo de psicólogos, entre eles, esta mulher. Olá pessoal, meu nome é Rosângela Alves Justino, eu sou missionária evangélica, também sou psicóloga. Rosângela está com registro profissional de psicóloga cassado desde 2009, exatamente por oferecer tratamentos que prometiam a tal cura gay. Hoje ela trabalha como assessora parlamentar do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Sóstenes é pastor e integrante da bancada evangélica do Congresso. Nesta foto, Rosângela aparece num culto dentro da Câmara dos Deputados. O Fantástico foi até o gabinete do deputado à procura de Rosângela. Queria conversar um pouquinho, Rosângela. Não, eu estou em horário de trabalho. Não, a gente está aqui justamente para falar sobre o seu trabalho. Depois de bater a porta na cara da nossa equipe... Por favor, vira essa máquina para lá. Tá bom. Por favor. Rosângela voltou atrás. Vamos marcar uma hora civilizadamente, que eu não vou me negar a dar qualquer informação para vocês. Nós tentamos várias vezes marcar uma entrevista, mas não fomos atendidos. O grupo de psicólogos que moveu o processo preferiu se manifestar por nota. Eles disseram que o objetivo da ação é suspender e anular a resolução do Conselho Federal de Psicologia, aquela que proíbe a terapia de cura gay, e também impedir que o Conselho puna os profissionais que atenderem pacientes em sofrimento por orientação sexual. Mas o raio veio pelo fio elétrico e ele caiu aqui, né, na minha casa. De repente ele passou por baixo da minha perna, eu desmaiei aí mesmo. A cidade fica no norte do Amazonas. Para o INPE, não é uma coincidência. Com o novo sistema, os cientistas do INPE já são capazes de enxergar 99% das tempestades que ocorrem em todo o país. Graças a isso, eles podem dizer que a maior concentração de raios acontece aqui na região norte do país. E mais, agora eles descobriram que essa concentração tem tudo a ver com a presença destes gigantes, os rios da Amazônia. O rio aumenta a umidade na atmosfera e essa umidade favorece a formação de tempestade na região. Então a região cai mais raios. As 5 capitais brasileiras com maior incidência de raios, por exemplo, ficam todas próximas de rios caudalosos. Rio Branco, Palmas, Manaus, São Luís, Belém. Apesar disso, por uma combinação de fatores como a geografia, a população maior e o estilo de vida, a capital onde os raios matam mais não é nenhuma dessas 5. É Porto Velho, onde Alessandro morreu. Desde 2001, foram 16 mortes. A Vilma teve sorte. Ela, eletricista formada, experimentou na pele o poder de um raio. Parecia que meu peito estava querendo
estourar algo dentro, assim, tava querendo explodir. Mas será que aos 500 mil habitantes de Porto Velho resta apenas a resignação? Torcer para as nuvens serem gentis? A usina hidrelétrica de Santo Antônio, a 7 quilômetros do centro da capital, funciona há 5 anos e nunca teve problema com os raios. Não é para menos, cada edificação tem pelo menos 4 para-raios e mais uma cerquinha de cabo de metal, chamada gaiola de Faraday, outra defesa contra descargas. E tudo é aterrado. Se houver um raio, a descarga passa direto para o chão, sem causar prejuízo nem mortes. Vocês estão lidando com a questão do raio do mesmo jeito que a gente tem que fazer em casa. É basicamente para-raio e aterramento. Exatamente, em proporções diferentes. Para você ter uma ideia, foram aplicados aqui mais de 1.000 quilômetros de cabo de cobre distribuído numa malha de aterramento que fica assentado na base da estrutura. Depois do susto, Vilma aprendeu a lição. Exigiu que a companhia de eletricidade colocasse uma ligação segura com relógio de luz e aterramento, coisa que não tinha sido feito antes. Dentro de casa, botou o treinamento de eletricista em prática. Essa é a tomada nova, né? Que daí ela vem com neutro e terra, que já vem com o aterramento. Instalação elétrica em dia e atenção permanente. Conselho do professor. Mas é São Gabriel da Cachoeira. Foram 14 mortes por raios em 16 anos. O professor Roberto, índio da etnia Dol, escapou por pouco. O raio veio pelo fio elétrico e ele caiu aqui, né, na minha casa. De repente ele passou por baixo da minha perna. Eu desmaiei aí mesmo. A cidade fica no norte do Amazonas. Para o INPE, não é uma coincidência. Com o novo sistema, os cientistas do INPE já são capazes de enxergar 99% das tempestades que ocorrem em todo o país. Graças a isso, eles podem dizer que a maior concentração de raios acontece aqui na região norte do país. E mais, agora eles descobriram que essa concentração tem tudo a ver com a presença destes gigantes, os rios da Amazônia. O rio aumenta a umidade na atmosfera e essa umidade favorece a formação de tempestade na região. Então a região cai mais raios. As 5 capitais brasileiras com maior incidência de raios, por exemplo, ficam todas próximas de rios caudalosos. Rio Branco, Palmas, Manaus, São Luís, Belém. Apesar disso, por uma combinação de fatores como a geografia, a população maior e o estilo de vida, a capital onde os raios matam mais não é nenhuma dessas 5. É Porto Velho, onde Alessandro morreu. Desde 2001, foram 16 mortes. A Vilma teve sorte. Ela, eletricista formada, experimentou na pele o poder de um raio. Parecia que meu peito estava querendo estourar algo dentro, assim, estava querendo explodir. Mas será que aos 500 mil habitantes de Porto Velho resta apenas a resignação? Torcer para as nuvens serem gentis? A usina hidrelétrica de Santo Antônio, a 7 quilômetros do centro da capital, funciona há 5 anos e nunca teve problema com os raios. Não é para menos, cada edificação tem pelo menos 4 para-raios e mais uma cerquinha de cabo de metal, chamada gaiola de Faraday, outra defesa contra descargas. E tudo é aterrado. Se houver um raio, a descarga passa direto para o chão, sem causar prejuízo nem mortes. Vocês estão lidando com a questão do raio do mesmo jeito que a gente tem que fazer em casa. É basicamente para-raio e aterramento. Exatamente, em proporções diferentes. Para você ter uma ideia, foram aplicados aqui mais de 1.000 quilômetros de cabo de cobre distribuído numa malha de aterramento que fica assentado na base da estrutura. Depois do susto, Vilma aprendeu a lição. Exigiu que a companhia de eletricidade colocasse uma ligação segura com relógio de luz e aterramento, coisa que não tinha sido feito antes. Dentro de casa, botou o treinamento de eletricista. Quando tinha 15, a mãe descobriu que ele era gay e decidiu levá-lo a psicólogos que prometiam curá-lo. Vamos transformar isso em você. Você pode fazer isso pela sua mãe. Te fez acreditar que você era um doente. Sim. Você precisa se tratar, você tem uma coisa ruim dentro de você. Você se emociona quando fala isso? A gente já se sente culpado, né? E aí vem uma pessoa que estuda a mente humana,
tá lá para te ajudar, só que ela tá querendo te puxar para baixo. Uma decisão judicial do dia 15 de setembro abriu uma brecha perigosa que pode fazer muitas outras pessoas passarem pelo mesmo sofrimento de Felipe. A liminar é do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho e autoriza psicólogos a oferecerem atendimentos de reorientação sexual. Já faz 30 anos que a Organização Mundial de Saúde reconhece que homossexualidade não é doença. E no Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe o tratamento de reversão sexual, a chamada cura gay. É um grande e um enorme retrocesso. E quem está por trás dessa ação? Um grupo de psicólogos, entre eles, esta mulher. Olá pessoal, meu nome é Rosângela Alves Justino, eu sou missionária evangélica, também sou psicóloga. Rosângela está com registro profissional de psicóloga cassado desde 2009, exatamente por oferecer tratamentos que prometiam a tal cura gay. Hoje ela trabalha como assessora parlamentar do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Sóstenes é pastor e integrante da bancada evangélica do Congresso. Nesta foto, Rosângela aparece num culto dentro da Câmara dos Deputados. O Fantástico foi até o gabinete do deputado à procura de Rosângela. Queria conversar um pouquinho, Rosângela. Não, eu estou em horário de trabalho. Não, a gente está aqui justamente para falar sobre o seu trabalho. Depois de bater a porta na cara da nossa equipe... Por favor, vira essa máquina para lá. Tá bom. Por favor. Rosângela voltou atrás. Vamos marcar uma hora civilizadamente, que eu não vou me negar a dar qualquer informação para vocês. Nós tentamos várias vezes marcar uma entrevista, mas não fomos atendidos. O grupo de psicólogos que moveu o processo preferiu se manifestar por nota. Eles disseram que o objetivo da ação é suspender e anular a resolução do Conselho Federal de Psicologia, impedir que o Conselho puna os profissionais que atenderem pacientes em sofrimento por orientação sexual. Mas o psiquiatra Alexandre Sadé, do Hospital das Clínicas de São Paulo, afirma que esse pedido não faz sentido. Não tem tratamento para isso. Não se reverte orientação sexual, não se muda a orientação sexual. E se uma pessoa chegar no consultório de um psicólogo e disser, olha, não me sinto feliz por me sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo, como deve ser a reação desse psicólogo? De esclarecimento, de dizer o que está acontecendo com aquela pessoa, de acolhimento e de explicar que isso não é culpa da pessoa, não é escolha da pessoa. Não é doença. Não é doença e é quem ela é. Ou seja, promover a aceitação. Exatamente. Da vida pensa assim. É também o que diz há muito tempo o Dr. Drauzio Varela, neste vídeo antigo que, diante da polêmica, voltou a viralizar na internet. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Esse jurista critica a liminar e espera que ela esteja com os dias contados. Ela é muito frágil juridicamente e ela vai ser derrubada nas instâncias superiores, muito provavelmente. O que ela tem por efeito é acabar reforçando o estigma contra essa população. É uma pequena liminar, mas que dá aval para as pessoas praticarem preconceito, praticarem o ódio, praticarem o que elas quiserem com a gente. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. E a gente morre, não morre mais, não morre porque é doença, morre porque o mundo está doente de ódio, está cego de ódio, está cego de fanatismo e de medo. Na sexta-feira, o Conselho Federal de Psicologia entrou com recurso contra a liminar e alerta para os falsos tratamentos de cura gay. Aumento de quadros de ansiedade, de depressão e até mesmo de suicídio. Foi exatamente o que o Felipe sentiu na época em que a mãe dele insistia em tratamento em vez de aceitação. A sensação de que perdeu um tempo de convivência com a mãe por culpa do preconceito.
Minha mãe morreu ano passado de câncer e depois de muito tempo, depois de 10 anos de tudo isso, foi que ela conseguiu me aceitar. Só que quando ela me aceitou já foi tarde demais. Foi uma semana antes dela morrer, já não tinha mais como aproveitar isso. Meia dúzia de fotos. Foi o que restou. Alessandro morreu em 2015, no dia do aniversário de 17 anos. Aí ele foi para a chácara, né? Aí que fica sentado na base da estrutura. Depois do susto, Vilma aprendeu a lição. Exigiu que a companhia de eletricidade colocasse uma ligação segura, com relógio de luz e aterramento, coisa que não tinha sido feito antes. Dentro de casa, botou o treinamento de eletricista em prática. Essa é a tomada nova, né? Que daí ela vem com neutro e terra, que já vem com o aterramento. Instalação elétrica em dia e atenção permanente. Conselho do professor Osmar, o especialista em raios. Escutou o trovão, na hora busca o abrigo. Se sente culpado, né? E aí vem uma pessoa que estuda a mente humana, tá lá para te ajudar, só que ela tá querendo te puxar para baixo. Uma decisão judicial do dia 15 de setembro abriu uma brecha perigosa que pode fazer muitas outras pessoas passarem pelo mesmo sofrimento de Felipe. A liminar é do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho e autoriza psicólogos a oferecerem atendimentos de reorientação sexual. Já faz 30 anos que a Organização Mundial de Saúde reconhece que homossexualidade não é doença. E no Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe o tratamento de reversão sexual, a chamada cura gay. É um enorme retrocesso. E quem está por trás dessa ação? Um grupo de psicólogos, entre eles, esta mulher. Olá, pessoal. Meu nome é Rosângela Alves Justino. Eu sou missionária evangélica, também sou psicóloga. Rosângela está com registro profissional de psicóloga cassado desde 2009, exatamente por oferecer tratamentos que prometiam a tal cura gay. Hoje ela trabalha como assessora parlamentar do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Sóstenes é pastor e integrante da bancada evangélica do Congresso. Nesta foto, Rosângela aparece num culto dentro da Câmara dos Deputados. O Fantástico foi até o gabinete do deputado à procura de Rosângela. Queria conversar um pouquinho, Rosângela. Não, eu estou em horário de trabalho. Não, a gente está aqui justamente para falar sobre o seu trabalho. Depois de bater a porta na cara da nossa equipe... Por favor, vira essa máquina para lá. Tá bom. Por favor. Rosângela voltou atrás. Vamos marcar uma hora civilizadamente, que eu não vou me negar a dar qualquer informação. A terceira rede de sensores guardava a resposta. Quando nós olhamos as nossas 3 redes, 2 não mostravam nesse raio e uma mostrava. Um raio de uma intensidade média, 20 kA, não é um raio muito intenso, é claro, mas já é suficiente para matar uma pessoa. Se tivesse acontecido no passado, a morte de Alessandro poderia permanecer um mistério e a mãe dele ficaria sem resposta. Mas nos últimos 5 anos as coisas começaram a mudar. Se antes dependíamos de informações de satélites, incompletas e superficiais, desde 2011, o grupo chefiado pelo pesquisador Osmar Pinto conta com 3 sistemas de monitoramento, feitos de 110 sensores de chão. E agora tem uma boa nova: essas 3 redes passaram a conversar entre si. O papo rendeu um retrato muito mais completo da incidência dessas descargas elétricas no Brasil, o país com a maior concentração de raios no mundo. Por exemplo, já dá para dizer com precisão em qual município brasileiro os raios matam mais? É São Gabriel da Cachoeira. Foram 14 mortes por raios em 16 anos. O professor Roberto, índio da etnia Dol, escapou por pouco. O raio veio pelo fio elétrico
E ele caiu aqui, né, na minha casa. De repente ele passou por baixo da minha perna. Eu desmaiei aí mesmo. A cidade fica no norte do Amazonas. Para o INPE, não é uma coincidência. Com o novo sistema, os cientistas do INPE já são capazes de enxergar 99% das tempestades que ocorrem em todo o país. Graças a isso, eles podem dizer que a maior concentração de raios acontece aqui na região norte do país. E mais, agora eles descobriram que essa concentração tem tudo a ver com a presença destes gigantes, os rios da Amazônia. O rio aumenta a umidade na atmosfera e essa umidade favorece a formação de tempestade na região. Então a região cai mais raios. As 5 capitais brasileiras com maior incidência de raios, por exemplo, ficam todas próximas de rios caudalosos. Rio Branco, Palmas, Manaus, São Luís, Belém. Apesar disso, por uma combinação de fatores como a geografia, a população maior e o estilo de vida, a capital onde os raios matam mais não é nenhuma dessas 5. É Porto Velho, onde Alessandro morreu. Desde 2001, foram 16 mortes. A Vilma teve sorte. Ela, eletricista formada, experimentou na pele o poder de um raio. Parecia que meu peito estava querendo estourar, algo dentro assim, estava querendo explodir. Mas será que aos 500 mil habitantes de Porto Velho resta apenas a resignação? Torcer para as nuvens serem gentis? A usina hidrelétrica de Santa